Oi, oi, queridos. A gente está dando aqui continuidade, né, ao vídeo que a gente teve no primeiro momento da aula. E respondendo, né, dando continuidade à resposta da pergunta do aluno Miguel. Pois é, então, os indígenas, né, são os índios que estavam aqui na terra brasileira quando os portugueses chegaram. Já o pessoal da Índia é um outro local, é exatamente onde Pedro Álvares desejava chegar, porém ele acabou chegando em outras terras, e já que estava aqui, né, se tratando de uma nova terra para explorar, riquezas a buscar, né, de repente encontrar, então eles continuaram todo esse processo, e foi aí que veio, então, a exploração dos nativos, tá? Foi nessa que veio a exploração dos nativos. Então, lá na página 232, nós temos a continuidade, né, do que nós falamos no primeiro instante, lá no outro vídeo, porque houve um estranhamento entre as culturas, né? Os portugueses achavam muito estranho o modo como os indígenas viviam, tanto na maneira como se alimentavam, tanto na maneira como eles não se vestiam, né? Como também na forma que eles se organizavam, porque em relação à questão de armazenar lucros, de armazenar bens. Os indígenas, tudo que eles precisavam, eles conseguiam encontrar na natureza, eles buscavam aquilo só que precisavam para sobreviver. E os portugueses achavam isso assim muito estranho, uma vez que os portugueses eles conheciam essa questão do capitalismo, né, de armazenar bens, aqueles que têm mais são os que podem se posicionar mais, os recursos, né, que diziam bem quem eram os povos. E eles estranhavam muito, porque os indígenas não eram assim. Dessa maneira, o que acontece? A gente não tinha, né, da parte dos portugueses, uma empatia, né, uma empatia em relação aos indígenas, e, inclusive, os portugueses olhavam os indígenas como se eles fossem selvagens. Existe até mesmo um termo, né, chamado de silvícolas, né, para determinar como eles eram considerados, como eles eram chamados, né? Os indígenas eram chamados dessa forma. E então, não tinham leis que amparassem os indígenas. Os portugueses exploravam a mão de obra indígena e nada existia em função de defender esse povo que tanto se doou aqui pela nossa terra. Então, eles eram tutelados, né? Eles nem entraram na nossa Constituição, os indígenas, né? Oi? Vocês voltaram? Então, eles eram tutelados pelos portugueses, ou seja, os portugueses eles ficavam como quem estivesse sendo os cuidadores dos indígenas, mas no fundo, eles estavam sendo explorados. Oi, Miguel, pode falar. Ô tia, os indígenas e os africanos que eram escravos, não é? Isso mesmo. O que acontece? Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles não ficaram aqui, né? Eles seguiram para poder encontrar o tal lugar onde eles estavam buscando especiarias, que eram as Índias. Quando foi em 1530, eles voltaram para cá para explorar essas terras, antes que outros povos viessem para cá, outros europeus. E aí encontraram os indígenas e exploraram a mão de obra indígena. E hoje a gente está falando, eu falei tudo isso, né, para deixar vocês situados sobre propriamente o que a gente vai tratar de diferente nessa lição.
Lá na página 232, vem falando, né, para a gente sobre como foi o encontro das diferentes culturas. Eu peço que vocês peguem, por gentileza, um marcador de texto ou lápis de cor, alguma coisa desse tipo, para que vocês marquem aí conforme a gente for estudando, for lendo, ok? Tia, Oi? eu posso ler? Pode. 2 segundinhos que eu estou esperando a galera abrir. Tá, posso começar? Tá. Então, vai lá, Nicolas. Primeiro parágrafo da página 232, por favor. Tá. Encontro de diferentes culturas. Os contatos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo. Muitos até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta da portuguesa. Não havia ricos e pobres entre eles, como nas cidades e aldeias. Diferentes tipos de moradias eram construídos com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em uma localidade, pois de seu sustento. Os portugueses Obrigada. buscaram se aproximar dos indígenas. Cheguei, que a gente não estava conseguindo entrar. Que bom, Bia, que você está aqui. A gente está na página 232, lendo o terceiro parágrafo. Escutei. 232, terceiro parágrafo. Peraí. Isso, 232, Tá. terceiro parágrafo. Continua para a gente, por favor, Miguel. Miguel? Os portugueses buscaram se aproximar. Oi? Pode falar, filho. Pode ler o terceiro parágrafo, por favor. Os portugueses buscaram se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorar o pau-brasil, árvore de qual extraíam uma resina para colorir tecidos que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando-os a trabalhar mesmo contra a vontade deles. Obrigada, Bia. A escravização foi possível. Bia? Então, continua, Miguel. Desculpa. Obrigada. Foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato de os indígenas não serem protegidos por leis. Uma vez em contato. Pode ler? Pode. Uma vez em contato. Continua. Com os portugueses, os indígenas foram submetidos à organização social portuguesa, na qual não tinham direitos. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas e garantissem seus direitos. No documento apresentado há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos. Obrigada. Obrigada, tá? Então, vamos pegar, por favor, o nosso marcador de texto ou o nosso lápis de cor para a gente marcar aqui, ó, né? Bem o que a gente havia falado. Não tinham leis que dessem segurança, né, e atribuíssem direitos aos indígenas. Então, aí que os portugueses exploravam mesmo, né, esse povo.
E aí a gente vai marcar lá o primeiro parágrafo todo, por favor. Os contatos iniciais, até diferentes entre si. Tia, a Oi, Johanna não tá conseguindo entrar. poxa vida. Tia, vou mandar o link para ela aqui, tá? Tá. Mas ela tem lá no grupo. Vai marcando aí. Ô, tia, o que que é pra marcar mesmo? Pra onde? Primeiro parágrafo todo. Depois, a primeira Na frase, página 200. 232. Primeiro parágrafo. Ah, sim. Depois, no segundo parágrafo, a primeira frase. Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo. Aí, na terceira, Até. Aqui, tia. os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo. Depois, na terceira linha desse segundo parágrafo, sua organização social também era distinta da portuguesa até Madeira. Tia, eu não tô conseguindo te entender. Vou tentar mostrar aqui, que eu já marquei. Tá dando para ver? Tia,